aí, galerinha de Manaquiri, estamos novamente de volta aqui para nós darmos a continuidade nesse trabalho, né? Mas nesse exato momento nós vamos ter o foco principal aos professores de Manaquiri, aos professores do 4º ano, né? Aonde nós vamos fazer esse trabalho, né? Para o ano que vem, que será o ano de SAEB, tá ok? Então, professores do 4º ano, esse ano nós vamos trabalhar de forma que possamos dar um início a um trabalho que possamos colher, né, esse fruto ano que vem, né? Então, desde já, quero aqui desejar, né, essa é uma grande jornada, né? Estaremos junto com vocês, nós vamos auxiliar, nós vamos ajudar, dar o suporte no que vocês precisarem, tá bom? E as atividades, as aulas didáticas, nós vamos estar sempre dando sugestões, né? Auxiliando de alguma forma, com grandes ideias, tá bom? E aqueles macetes daquelas aulas que de vez em quando a gente fica meio confuso, mas nós estamos aí para orientar vocês e a gente fazer esse grande trabalho nesse ano de 2026 e ano de 2027, colher esse fruto e a gente alcançar grandes resultados com nossos alunos de Manaquiri. Então vamos começar a nossa aula. Vamos lá! Sequência didática 01, língua portuguesa, 4º ano. E aqui sou eu. Eu sou o professor Wanderson Matozinho. Eu serei o professor de língua portuguesa do 4º ano. Estarei aí com esses alunos nessa disciplina, né? Trabalhando a questão do texto, né? Da gramática, da interpretação, da leitura, né? Das informações explícita e implícita, do humor e de todos os gêneros textuais. Vamos lá! Mas antes de começarmos a trabalhar diretamente com os conteúdos, vamos entender um pouco, né? Conversar sobre a BNCC, RCA, Descritores, SAEB e, por fim, a nossa sequência didática, que são os descritores 1, 2, 6 e 7. E vamos começar com a BNCC, tá? BNCC significa Base Nacional Comum Curricular. É um documento oficial do Brasil que define o que todos os alunos devem aprender na educação básica. Ela estabelece competências, habilidades e conhecimentos essenciais que devem ser ensinados da educação até o ensino médio, em todas as escolas do país, públicas e privadas. Para que serve a BNCC? Orientar o currículo das escolas, definir o que os alunos devem aprender em cada etapa, garantir que os estudantes de todo o Brasil tenham direito às mesmas aprendizagens essenciais, ajudar na elaboração de materiais didáticos, avaliações e planejamentos. Como podemos ver aqui no slide, nós vimos que a BNCC é um documento nacional, onde ela norteia, né, as nossas habilidades, as nossas competências e nossos objetivos, tá? E lembrando que ela não é uma opção, ela é uma obrigação, tá bom? Ela norteia todas as habilidades que são trabalhadas, né, no nosso município, nos nossos estados. E aí, ela tem um elemento chamado alfanumérico. E esse alfanumérico, eles são identificados em qual etapa são trabalhados no ensino, tá bom? Que nós vamos aprender agora esse procedimento aqui. Vamos lá. E aqui nós temos, tá? O alfanumérico, tá? Onde o EF significa, deixa eu pegar a caneta aqui, significa ensino fundamental, tá bom? Nós temos aqui 02. Nesse caso aqui é o ano que deve ser trabalhado, tá? Nesse caso aqui é o 2º ano. Aqui nós temos a disciplina, tá? Que significa o componente de matemática, que é o MA, e o número 12, tá? Que é a posição das habilidades.
Ou seja, esse alfanumérico ele é composto pelo a etapa de ensino, que é trabalhado, tá? O ano do ensino, o componente, né, curricular, que nesse caso aqui parece matemática, e aqui a posição da habilidade, a habilidade que deve ser trabalhada nessa alfanumérica aqui, tá bom? E aqui nesse próximo exemplo nós podemos ver também que EF, a etapa de ensino é o ensino fundamental. Nós aqui temos o 35, né? Ele já está indicando que será trabalhado do terceiro ao quinto ano, tá? Lembrando aqui que é terceiro ao quinto ano, significa que é terceiro, quarto e quinto ano. E aqui nós temos LP, que significa língua portuguesa. E o 29 é a posição da habilidade, tá bom? Ou seja, é a habilidade que será trabalhada nesse alfanumérico aqui, tá bom? Tem alguns casos que esse ano aqui vai aparecer 15, que significa do primeiro ao quinto, ou seja, vai trabalhar no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, tá? Vamos para o próximo. O próximo nós vamos falar sobre o RCA. O que significa RCA? Referencial Curricular Amazonense, né? No estado do Amazonas foi criado o Referencial Curricular Amazonense, RCA, que adapta a BNCC para a realidade do estado e organiza habilidades por ano e por bimestre. Ou seja, BNCC, Documento Nacional, RCA, adaptação da BNCC para o Amazonas. Percebam que aqui nós temos duas situações. Nós temos o BNCC e o RCA, onde a BNCC ele é um documento nacional, RCA ele é um documento do nosso estado, certo? O RCA ele é adaptado, né, conforme as habilidades, os objetos de conhecimento da BNCC, tá bom? Mas ele é organizado, né, que já diz aqui no slide, por bimestre, né, e conforme a nossa realidade aqui do nosso estado. Vamos continuar. E aqui nós temos aqui língua portuguesa, habilidade por bimestre, tá? Claro, dentro da BNCC e também do RCA, não é somente isso que aparece lá, são vários. Porém, aqui eu só coloquei os exemplos das habilidades que nós vamos trabalhar durante esse ano, né? E referente à prova do SAEB, tá bom? E nós temos aqui no primeiro bimestre compreensão inicial do texto, tá? Então nós temos essas habilidades e você pode perceber aqui no final que nós temos aqui já identificado o D1. Daqui a pouco a gente vai já descobrir o que significa esse D aqui, tá bom? Vamos lá. No primeiro bimestre nós temos aqui, ó, quatro habilidades que nós vamos trabalhar, tá bom? No segundo bimestre, nós temos 3, que já é referente à inferência e interpretação. O próximo já é no terceiro bimestre, tá? Onde nós temos aqui 4 habilidades, tá? E será trabalhado coesão e organização textual. E no quarto bimestre, nós temos 2 que vamos trabalhar o análise e incorporação de texto, tá ok? Então, perceba que o RCA, além de ele ter se adaptado à BNCC e trazer para a nossa realidade, ele também fez a divisão por bimestre. Continuamos. Agora vamos falar sobre os descritores. Descritores são descrições específicas das habilidades que os alunos devem demonstrar em uma avaliação. Eles indicam o que exatamente será avaliado, mostrando de forma clara qual competência ou habilidade o estudante precisa ter desenvolvido.
Exemplo simples, em avaliação como o SAEB, os conteúdos são organizados por descritores, tá? Isso significa que as questões da prova são feitas para verificar se o aluno domina essas habilidades. Explicando de forma mais simples, BNCC define as habilidades que devem ser ensinadas e os descritores mostram como essas habilidades aparecem nas avaliações, tá ok? Então vem aqui, vamos lá, BNCC, né, é um documento nacional, RCA já é um documento, né, do nosso estado do Amazonas, e agora nós temos os descritores, né? Os descritores são habilidades que serão avaliadas nas avaliações que sempre aparecem de forma externa. E um exemplo disso seria o SAEB. Retornando aqui ao slide, né? E aí, você percebe aqui que nós temos o D, tá? O D significa o descritor. Por isso, eu retornando ao slide aqui, né? Essa habilidade aqui, né? Que é identificar relações de causa e consequência no texto, ela é um descritor 11, tá bom? E se a gente for perceber, lá no descritor 11, ela é quase a mesma descrição aqui, ó. Estabelecer, olha aqui, ó, descritor 11, estabelecer relação causa-consequência entre partes e elemento do texto, tá ok? Perceba que elas estão ali, ó, próximas, né? Então, elas trabalham as mesmas habilidades. Pode não estar escrita da mesma forma, mas elas trabalham a mesma habilidade. Vamos lá. E nos descritores de língua portuguesa, nós vamos trabalhar 15 descritores, tá bom? Num procedimento de leitura, nós temos descritor 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 6. No relação entre textos, nós temos D7 e D8, D9, D10, D11. E o recurso expressivos, nós temos os três últimos aqui, que é o descritor 13, descritor 14 e o descritor 15, tá? E depois de eu estar conversando com vocês sobre o BNCC, RCA e os descritores, nós vamos chegar no nosso foco para o ano que vem, que será o SAEB. Sistema de Avaliação da Educação Básica. SAEB é uma avaliação nacional que mede o desempenho dos alunos, principalmente em língua portuguesa e matemática. Assim, servindo para avaliar a qualidade da educação básica no Brasil. Esse sistema foi criado pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação, MEC. Tá? As provas são aplicadas para os alunos do 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. E aí você me pergunta, mas não tem o 4º ano? Não tem o 4º ano. O 4º ano nós vamos fazer hoje. Nesse ano nós vamos trabalhar ele para preparar para o ano que vem, que eles serão os 5º anos e eles são alunos SAEB que farão essa avaliação, tá ok? E veja aqui que eu fiz um quadro, né? Aonde nós temos os descritores, as habilidades do BNCC, as habilidades do RCA e os conteúdos, tá bom? E se você perceber, as habilidades da BNCC e RCA, elas são semelhantes, tá? Mas por que elas são semelhantes? Como eu disse, BNCC é um documento nacional e RCA é um documento do nosso estado do Amazonas, né? Então, a RCA, ela se adaptou à BNCC, tá ok? O descritor são as habilidades que serão trabalhadas nas avaliações. E nesse caso, em língua portuguesa, são 15, tá? E aqui são os conteúdos que nós vamos trabalhar durante esse período, tá? Que estaremos juntos aí. Depois que nós passamos desse conhecimento, né, do BNCC, RCA, descritor e SAEB, né, que a gente conseguiu entender, compreender um pouco, né,
que esses assuntos ele é mais profundo, né? Mas aqui deixei um básico, um conhecimento básico para a gente começar a entender. E depois de tudo isso, nós vamos começar a nossa aula, tá? E nós vamos trabalhar os seguintes descritores aqui. Vamos lá. Nós vamos trabalhar o descritor número 1, descritor número 2, descritor 6 e 7, tá? Esses descritores estão compostos aqui na nossa sequência didática número 1 de língua portuguesa, tá? O descritor número 1 é localizar informações explícitas em um texto. Descritor número 2, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto. Descritor 7, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. E aqui é o descritor número 1, né? O descritor número 1 diz aqui, ó, localizar informações explícitas em um texto. Qual é a habilidade da BNCC? Né? Você percebe aqui que é do ensino fundamental. Ele é trabalhado do 1º ao 5º ano. Componente curricular língua portuguesa. E ele é a habilidade número 3, que é localizar informações explícitas em texto. Qual é o conteúdo? Localização de informação. Sugestão de atividade, isso é novidade que eu trouxe. Vamos lá. Leitura de texto curto e perguntas diretas para encontrar informações. O que o descritor 1 ele indica? Ele indica que o leitor deve ser capaz de encontrar informações que estão claramente, explicitamente escritas no texto, sem precisar fazer interpretações ou inferências complexas. Exemplos de informações explícitas. Quem são os personagens de uma história? Onde e quando acontece um fato? O que foi dito literalmente? A sequência de acontecimentos. Venha aqui comigo. O descritor número 1, ele quer informações explícitas. O que é explícitas? Quando ela aparece, ela não se esconde, a gente não interpreta, a gente não deduz. Ela está lá dentro do texto ou dentro de uma imagem. Vamos ver muitos exemplos disso aqui, tá ok? Vamos para a nossa atividade. Veja aqui que nós temos uma história, né? A história da Chapeuzinho Vermelho, uma versão bem curta. Eu vou ler com vocês. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que usava uma capa vermelha dada por sua avó. Um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para a vovó doente, que morava do outro lado da floresta. No caminho, Chapeuzinho encontrou o lobo mau, que a enganou para descobrir onde sua avó morava. Enquanto ela caminhava devagar pela trilha, o lobo mau correu até a casa da avó, a engoliu e se disfarçou dela. Quando a Chapeuzinho chegou, achou a vovó estranha e disse: "Vovó, que ódio grande você tem." "É para te ver melhor", respondeu o lobo. Depois de várias perguntas, o lobo tentou atacar Chapeuzinho, mas um caçador apareceu, salvou as duas e expulsou o lobo. Desde então, Chapeuzinho aprendeu a não falar com estranho no caminho. Perguntas sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, com as respostas explícitas. Quais são os personagens? Onde e quando aconteceu a história? O que a Chapeuzinho Vermelho disse quando chegou na casa da sua avó? O que a mãe da Chapeuzinho pediu para ela fazer? Veja que nós temos aqui 4 perguntas. Essas 4 perguntas aqui nós podemos encontrar dentro desse texto aqui, tá? Você for fazer a leitura do texto novamente, você vai conseguir encontrar a resposta, tá? Olha só. Quem são os personagens? Voltando aqui no texto, nós temos aqui a menina. Quem é a menina? Chapeuzinho
Vermelho. Ela é uma personagem. Nós temos aqui a vovó. Nós temos aqui o lobo, certo? E nós temos também o caçador. Esses 4 aqui são os personagens, tá bom? Então, veja que eles estão dentro do texto. Eles estão explícitos. Não precisou interpretar e nem deduzir. Próxima pergunta. Onde e quando aconteceu a história? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Quando aconteceu? Foi um dia, né? E onde aconteceu? Na floresta, tá bom? Foram os lugares que aconteceu. Próxima pergunta. O que a Chapeuzinho Vermelho disse quando chegou na casa da sua avó? Quando ela chegou, ela disse assim: vovó, que ódio grande você tem? Olha aqui, vovó, que ódio grande você tem? E a última pergunta. O que a mãe da Chapeuzinho pediu para ela fazer? O que ela pediu para ela fazer? Bem aqui, diz aqui, ó. Sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doce para a vovó, né? Vovó que estava doente, né? E ela morava do outro lado da floresta, certo? Veja que nós conseguimos encontrar a resposta das 4 perguntas dentro de um texto, sem precisar interpretar, sem precisar deduzir ou até mesmo inventar, tá? E na hora de você fazer uma leitura, a leitura com os seus alunos, eu sempre digo, primeira leitura, eles façam uma leitura silenciosa. Segunda leitura, né? A professora pode fazer essa leitura para eles ficarem atentos, né? Para eles ouvirem. Terceira leitura, pode ser a leitura coletiva, tá bom? Como assim uma leitura coletiva? A professora pode ler um parágrafo, os alunos podem ler outro parágrafo, fazendo esse aleatoriamento de leitura, tá? Para ficar uma questão de leitura mais agradável para todos. O próximo seria o descritor número 2, tá? O descritor número 2 estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. A habilidade da BNCC. Veja aqui, do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, né? Significa que essa habilidade ela é aplicada no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Do componente de língua portuguesa e a habilidade número 4, posição 4, tá? Que é restabelecer relações entre parte do texto por repetições ou substituição. Conteúdo, coesão textual. Sugestão de atividade. A atividade de substituir palavras repetidas por pronomes no texto, né? Ou seja, você pode fazer uma atividade onde que os alunos possam substituir palavras, né? Palavras que já foram repetidas por um pronome, tá? E eu incluo também o sinônimo, tá? Que nós vamos aprender o que é sinônimo daqui a pouco. Vamos lá. Quando lemos um texto, percebemos que ele é organizado de uma forma que as ideias se conectam uma às outras. Essa ligação entre as partes do texto é chamada de coesão textual. Um dos jeitos de manter essa coesão é por meio de repetições ou substituições de palavras. Esses recursos ajudam o leitor a entender melhor o assunto, evitando repetições desnecessárias ou confusões. Reconhecer essas repetições ou substituições nos ajuda a entender melhor a organização do texto e como as informações se conectam.
Nós temos aqui repetição, né? O que é uma repetição? Quando uma palavra aparece várias vezes no texto para reforçar a ideia. Substituição. Quando usamos outra palavra no lugar da anterior, como pronome ou sinônimo, para evitar repetições desnecessárias, tá? Olha aqui. A gente vai ter exemplos que vai ter frases onde vai repetir várias vezes a mesma palavra. E que nós vamos fazer? Vamos fazer a substituição pelo pronome e pelos sinônimos. E o que é sinônimos? São palavras, né, que, na verdade, elas têm vários... É uma palavra, né, e ela se conecta com outras palavras que elas têm o mesmo sentido, tá? Vou já mostrar um exemplo para vocês aqui. Olha aqui que nós temos aqui, no exemplo número 1, com repetição. No texto diz assim, ó, Júlia foi ao parque, Júlia levou a bicicleta, Júlia encontrou seus amigos, Júlia brincou com eles a tarde toda. Você percebeu que a palavra, né, aqui, o nome da Júlia aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Há necessidade de repetir o nome dela várias vezes. E se você fizer a leitura, você vai entender que a leitura ela não fica agradável. Júlia foi ao parque. Júlia levou a bicicleta. Júlia encontrou seus amigos. Júlia brincou com eles a tarde toda, né? Pergunta: o que poderia ser mudado nesse texto para evitar repetições exageradas do nome da Júlia? O que nós podemos fazer? Nós podemos usar o pronomes ou o sinônimo, né? E aqui na reescrita, bem aqui tem a resolução, tá? Da substituição. Olha só como ficaria. Júlia foi ao parque, né? A gente tem a referência de quem é, que é Júlia. Ela levou a bicicleta e encontrou seus amigos, né? Olha aqui o pronome. Ela. A menina brincou com eles a tarde toda. Bem aqui, ó, a menina é um sinônimo. Júlia é uma menina, né? E quem é a menina? Júlia, certo? Então, perceba que a leitura ela ficou mais agradável. Júlia foi ao parque, ela levou a bicicleta e encontrou seus amigos. A menina brincou com eles a tarde toda, certo? Então, aqui nós tínhamos repetições de palavras e depois a gente fez as substituições pelos pronomes e sinônimos. Vamos para o exemplo número 2 com substituições. Substituição. Vamos lá. Aqui o texto ele já está pronto. Perceba, a professora explicou a atividade, ela pediu que todos prestassem atenção, depois a educadora entregou as folhas. Perguntas. Quem é ela? Professora. Ela aqui está se referindo a quem? A professora. Quem é a educadora? Educadora, aqui eu estou me referindo a quem? A professora, né? A gente fez a substituição, né? Em vez de colocar assim, professora explicou a atividade, professora pediu que todos prestassem atenção, depois a professora entregou as folhas. Ia ficar muito repetitivo, né? Então, a frase já veio pronta, né? E nós foi substituída pelo pronome e pelo sinônimo, né? Porque educadora é a mesma coisa que professora. E professora é a mesma coisa que educadora. Ou seja, são duas palavras com o mesmo sentido. Próximo exemplo, número 3, com sinônimos. Vamos lá, olha o texto. O cachorro correu pelo jardim. O animal estava animado. O bichinho pulava sem parar. Perguntas. Qual palavra aparece no início? Cachorro. Quais palavras substituem o cachorro? O animal
e o bichinho, né? Ou seja, cachorro, animal, bichinho são palavras diferentes, porém têm o mesmo sentido, mas dentro do texto, né? Ainda tem essa situação, depende do contexto, né? E nesse caso aqui, todos os sinônimos que aparecem aqui, o animal, o bichinho, é referente a quem? Ao cachorro, né? Ou seja, isso ajuda a tornar o texto mais interessante. Vem aqui comigo. E aqui nós aprendemos até o momento o descritor 1, o descritor número 2. Descritor 1 é onde localizamos informações explícitas, ou seja, ela está dentro do texto. Às vezes, até mesmo não pode nem ser o texto, mas um cartaz, uma propaganda, um convite, né? E aí você tem uma pergunta, você pode fazer uma pergunta ao seu aluno e essa pergunta tem a resposta dentro daquele conteúdo, dentro daquele texto, né? Seja qual for o gênero textual que ali você vai apresentar para eles, né? Já o descritor número 2, nós vamos trabalhar o quê? A questão da substituição, da repetição dentro de uma frase, né? Ou seja, quando repetir várias palavras, né, mesmas palavras, nós podemos substituir elas, né, pelo pronome ou pelo sinônimo. Lembrando que o sinônimo é quando tem mais de uma palavra, mas que ela tem o mesmo sentido, ou seja, ela se encaixa dentro daquela frase. E um detalhe, sempre tem que ver do contexto. Qual é o contexto que está se referindo ali dentro, né? Porque às vezes pode ter contexto diferente e as palavras que a gente pode pensar que sejam sinônimos, elas não são, né? Elas têm outros sentidos, né? É como a questão do cachorro, viu? O cachorro, o animal, o bichinho. Ali nós estamos se referindo a quem? Ao cachorro, né? Então, o bichinho, o animal, tem tudo a ver, né? Dentro daquele contexto, né? Eles são sinônimos, eles têm o mesmo sentido, tá ok? Vamos para o próximo descritor, o descritor número 6, né? Identificar o tema de um texto. A habilidade da BNCC, vamos aqui, EF, né? É a etapa do ensino fundamental. 35 significa que ele trabalha no terceiro, quarto e quinto ano. Da disciplina de língua portuguesa e a habilidade número 3, que é identificar o tema de um texto. Conteúdo, tema do texto. Sugestão de atividade. Ler diferente texto e identificar o assunto principal. Quando lemos um texto, é importante entender sobre o que ele está falando. O tema é o assunto principal da história. Aquilo que ele quer nos fazer pensar ou sentir. Pode ser amizade, coragem, respeito, saudade, esperança, entre muitos outros. Mesmo que o texto fale de várias coisas, o tema é a ideia central. O que está por trás de tudo o que acontece na história. Para descobrir o tema, precisamos prestar atenção no que os personagens sentem, nas situações importantes e na mensagem que o autor quer passar. Dicas para nós aprendermos a identificar o tema. Vamos lá. Leia o texto com atenção, leia com calma, tente entender o que está acontecendo na história. Pergunte sobre o que é esse texto. O que está sendo falado várias vezes? Qual é o assunto mais importante da história? Observe os personagens e suas atitudes. O que os personagens fazem, o que eles sentem, eles aprendem alguma lição? Reflita sobre a mensagem do texto. O que o autor quer ensinar ou fazer? O que o autor quer ensinar ou fazer você pensar? Existe alguma lição ou valor por trás da história? Mais dicas. Número 1. Peça para o seu aluno fazer uma leitura silenciosa. 2. Faça a leitura para o seu aluno. 3.
faça uma leitura coletiva. Ou até mesmo você pode fazer uma roda dentro de sala de aula e fazer essa leitura. Pode ser silenciosa, né? Começar com a silenciosa, depois uma leitura só da professora e 3, uma leitura coletiva, onde cada aluno lê uma parte do texto, tá? E aqui nós temos algumas situações. Temos situações. Situação 1, 2 e 3, tá? Situação 1. Na sala de aula, Paulo esqueceu a mochila em casa. Seus colegas se reuniram e emprestaram o caderno, lápis e até o lanche. No fim do dia, ele agradeceu a todos com um sorriso, né? E aqui já tem um tema, você percebe que aqui já tem um tema, né? É sobre solidariedade. Por que solidariedade? Alguém sabe me dizer por quê? Solidariedade porque os colegas de Paulo, né? Eles se reuniram, emprestaram o caderno, o lápis e até o lanche. Mas por que emprestaram para o Paulo? Porque o Paulo esqueceu a mochila em casa. Então isso foi uma atitude de seus próprios colegas. Paulo não pediu, mas seus colegas tiveram essa atitude, né? Essa iniciativa de ajudar o Paulo. Então isso significa que uma solidariedade. Tá ok? E o Paulo agradeceu no final, né? Com um belo sorriso. Situação 2. A formiguinha trabalhava todos os dias, guardando comida para o inverno. A cigarra, por outro lado, só queria cantar. Quando o frio chegou, a cigarra ficou com fome e pediu ajuda. A formiga, mesmo cansada, dividiu sua comida, né? Qual é o tema daqui? Trabalho e generosidade. Trabalho por quê? Porque a formiguinha estava trabalhando e ela trabalhava todos os dias. Generosidade, né? Porque a formiga compartilhou a sua comida, dividiu a comida com a cigarra. Mesmo que a cigarra, né, só queria saber de cantar, né? Mas a cigarra ficou com fome e a formiga foi lá, compartilhou, dividiu sua comida. Ou seja, ela teve uma generosidade. Ela não quis em nenhum momento, não quis em nenhum momento deixar de ajudar, né? Aqui nessa situação número 2, ela ajudou mesmo cansada, né? E com fome, acredito, porque a formiga estava trabalhando e a cigarra apenas só estava cantando. Situação número 3. Carla mentiu para a mãe dizendo que tinha feito o dever de casa. Quando a professora ligou, a mãe descobriu. Carla ficou triste por ter perdido a confiança da mãe e prometeu não mentir mais. O tema seria aqui as consequências das mentiras. Pergunto de vocês, qual foi essa consequência aqui, né? A consequência foi que a Carla perdeu a confiança da sua mãe, né? Além de ter perdido, ela ficou muito triste, né? Porque ela perdeu essa confiança, tá? Então, a Carla mentiu, teve a consequência de ficar triste e ter perdido a confiança dessa mãe, certo? E aqui nós temos uma imagem e eu gostaria que vocês descobrissem qual é o tema dessa propaganda, né? Nós temos aqui essa imagem, onde nós temos aqui, né? Você vai imaginar, pode ser um homem, pode ser uma sombra, né? Ou pode ser próprio um desenho de um homem com uma bicicleta, né? Onde está escrito aqui, bicicletada especial das 1000 bikes, né? Nós temos aqui uma placa de... E nós temos aqui no mural escrito Dia Mundial Sem Carro, dia 22/9 de 2008, tá? 10 horas. Nós temos aqui, então, duas escritas, né? Temos essas duas escritas, nós temos essa placa aqui e nós temos esse homem aqui desenhado, né, com a bicicleta, porém, isso daqui está se referindo a essa escrita aqui, né? Mas o tema principal, né, que podemos destacar aqui seria esse, ó.
Esse é o tema, tá? Dia Mundial Sem Carro, dia 22/9/2008, tá? Você pode perceber que ele está bem destacado, certo? Então, esse é o tema dessa imagem. E agora vamos trabalhar o descritor número 7, tá? Identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. A habilidade da BNCC. Nós temos aqui, ó, etapa de ensino fundamental, que será trabalhado do 1º ao 5º ano, ou seja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano. Língua portuguesa e o número da habilidade 01. Identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais. Conteúdo, gêneros textuais. Sugestão de atividade. Identificar a finalidade de convite, notícia e anúncio, tá ok? Vamos aqui. Nós temos uma tela em branco, né? E vou dar a sugestão de vocês para o trabalho, né? De vocês para a gente conseguir identificar. Mas antes disso, nós vamos ter que produzir, né? E o que nós podemos produzir em sala de aula? Nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer bilhete, né? Bilhete. Professor, como nós podemos fazer um bilhete? Né? Você vai dizer quais são os elementos que se tem dentro de bilhete, né? E aí você vai dizer, olha, você vai criar um bilhete, né? Chamando um coleguinha para brincar. Você pode escolher qualquer coleguinha da sua sala de aula e você vai fazer um bilhete, né? Você vai colocar lá, né? João, vamos brincar de peteca depois? Aí coloca embaixo lá, Pedro, né? Porque quem recebeu o bilhete foi o João e quem enviou foi o Pedro, tá? Nós também podemos produzir o convite, né? Podemos fazer um convite, né? Vamos fazer um convite convidando os colegas para o meu aniversário. E como nós vamos fazer o convite? Vamos colocar todos aqueles elementos, né? O local, a data, o horário, o convidado, né? Qual é o assunto? Né? Aniversário da Maria, né? Então, podemos também produzir um convite em sala de aula. Nós também podemos trabalhar com anúncios, né? O anúncios. Como vamos trabalhar anúncios? Vamos pedir aos colegas trazer algum anúncio que você viu dentro de um jornal, de uma revista, e vamos dizer, olha, você vai dizer o seu anúncio e vai dizer qual é o tema desse anúncio, né? E você pode trabalhar dessa forma, fazendo isso que todos possam estar participando, né? E entendendo e interagindo, né? E agora nós podemos trabalhar também a Não ficou legal meu propaganda. Vou fazer aqui embaixo. Propaganda. Tá? Propaganda nós podemos trabalhar com o quê? Questão de venda, né? Você pode criar um local que você esteja vendendo algum material, por exemplo. O João hoje ele vai vender uma caneta, né? E aí o João vai fazer uma placa de propaganda. Vende-se uma caneta, o valor, né? Quanto é o valor? Se vai ter algum desconto, né? Ou se vai ter alguma premiação, algum brinde, tá ok? O próximo seria notícia. Notícia. Né? Pode ser uma atividade para casa e você vai trazer uma notícia, né? Do que aconteceu no seu bairro, na sua rua, ou traz uma notícia do seu time, né? Vamos produzir aqui, e aí você produz em casa, né? Nós também temos receita, tá?
receita, né? Você tem dois modos de fazer a questão da receita. Você pode pedir para os alunos trazer de casa, né? Ou vocês podem fazer que os alunos produzam uma receita em sala de aula, ou a própria professora pode organizar um dia para fazer um brigadeiro, um mingau, um bolo, né? Mas tudo isso mostrando o que é receita, né? O que é preciso, né? Colocar dentro de uma receita, né? Quais são os produtos, o modo de preparo, certo? E também nós temos a lista. O que é lista, né? Vamos fazer uma compra num supermercado. O que você compraria, né? Referente ao material escolar, caderno, lápis, borracha, lápis de cor. Não, nós vamos para a feira comprar verduras. Qual tipo de verdura? Tomate, cebola, né? Alface, limão, né? Então, isso tudo aqui são tipos de gêneros textuais diferentes. Então, nós conseguindo produzir isso tudo em sala de aula, a gente vai conseguir identificar dentro de um texto, dentro de uma avaliação, tá certo? Então, essas são sugestões para a gente conseguir, né? Além de identificar, produzir, né? Os alunos vão aprender muito a fazer isso. Vão aprender muito fazendo isso em sala de aula, certo? Até a próxima aula ou até o próximo encontro. Professores, nós estamos aqui para dar o suporte, para apoiar, passar sugestões para vocês, tá ok? E espero que possamos ter uma grande jornada, um grande ano letivo de 2026 e que nossos alunos do quarto ano e que futuramente serão os quinto ano vão dar muito frutos e nós vamos alcançar nossa meta no SAEB, tá? Gente, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!